Vamos falar da seleção. Já começar com seleção. Seleção tomou um baile do Uruguai. Foi, O que você achou do jogo, cara? feio, né, cara? Um time completamente perdido dentro de campo, né? É uma seleção que não parece que tem. A gente sempre fala nisso, né? Parece um negócio muito repetitivo, mas a gente se acostumou a ver craques, né? Na seleção e aqueles que teoricamente hoje seriam os craques da seleção parece que não rendem, né? A seleção não rende, um time completamente perdido, sem nenhuma, parecia que sem esquema tático, um time totalmente desequilibrado. E aí você tem ali jogadores que poderiam corresponder à altura da seleção, não tem. Aí você tem o Diniz, que parecia ser uma esperança, e também aí faz substituições, né? Neymar acabou se machucando, né? Uma fatalidade ali, enfim, não precisava, mas acabou se machucando num lance bobo. E aí tem uma substituição e aí parece que o Diniz também tá perdido, né? Então, assim, nós temos uma seleção brasileira hoje completamente perdida e longe de todas as seleções que a gente já viu jogar, né? Complicado. Tá, mas e quando ganhou, né? Goleou lá a Bolívia. Foi a Bolívia? Foi a Bolívia, né? A Bolívia, né? O primeiro jogo, né? Quando golearam, tava tudo bem, né? Já tinha gente falando até, voltando a falar no Hexa, já tava animado, né? Já tava, não, o trabalho do Diniz, não sei o que, né? A seleção jogou fino, né? Mas aí, nos outros jogos já não foi bem assim, né? Empate com a Venezuela. E foi um jogo complicado, né? E caiu na real, né? Quem tava já. Que o pessoal ele se ilude fácil, né? Se ilude fácil. Aí já caiu na real que não é bem assim, né? Então, de um time que já estava sendo cotado aí como que daria tudo certo, né? Agora já não é mais isso daí, né? Agora já a tempestade já aumentou pro lado de lá, né? E já vai ter pressão, né? Será que o Diniz suporta a pressão? Eu particularmente, eu acho que o Diniz não deveria estar fazendo o papel que ele tem na seleção hoje, né, que é praticamente de um técnico interino. Eu acho que isso daí, não, no meu ponto de vista, não iria agregar nada para ele. Mas ele assumiu a seleção e vendo o trabalho do Diniz, a gente não consegue entender o que acontece na seleção, né? Eu acho que vendo o Diniz trabalhar hoje, André, eu sempre vem na minha cabeça a famosa teoria de conspiração mesmo que existe em cima da seleção, porque não é possível, né, cara, que um técnico que a gente vê que alguns comentaristas dizem o seguinte: ele até agora não ganhou nada, né? Uhum. Mas consideram ele um excelente técnico, um técnico moderno. Mas assim, é muito estranho, né, ver o comportamento de alguns jogadores e principalmente da comissão técnica, né, em relação à seleção. Veja que ele pegou, como você falou, 5-1 na Bolívia, o salto alto lá em cima, né, e dá a impressão que está tudo resolvido e tal, e de repente uma vitória contra o Peru de 1-0, né, uma vitóriazinha magra ali, um empate com a Venezuela e esse jogo terrível, né, foi contra o Uruguai, né, cara? Então é muito estranho você ver o desempenho da seleção que está nas mãos de um técnico que é considerado, sim, um bom técnico, né, merecia estar lá, mas eu não sei se foi uma boa jogada e eu não consigo entender o que acontece ali com esse desempenho, cara. Eu acho terrível, sabe? Eu penso assim, ó, eu gosto do Diniz, gosto do trabalho dele, por mais muita gente se apega muito a títulos, né? Ele Sim. não tem tantos títulos, né? Não tem, na verdade não tem, só tem um título estadual, né?
Mas bom, né? aí tem a chance de ganhar o Nacional agora na Libertadores com o Fluminense. Acredito que vença, né? Mas eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele tem um sistema de jogo, um sistema de jogo moderno, né? E se fosse um Guardiola ali, todo mundo ia estar pagando pau, né? Mas como não é, né? A gente tem esse complexo de vira-lata, né? Mas ainda assim, eu acho que tem coisas ali que não estão no poder do treinador. Eu acho que ele não consegue. Não sei, de repente, eu acredito que o Diniz ele tem a personalidade para fazer as coisas que ele quer fazer. Mas ali na seleção, cara, eu acho que não funciona desse jeito. E então tem ali jogador que ele é obrigado a convocar e ele precisa trabalhar com aquilo. Claro que o nível que ele tem ali na seleção para fazer o trabalho é bem maior do que ele tem nos clubes. Mas ainda assim, eu acho que atrapalha um pouco, principalmente na parte dele poder fazer o que ele realmente quer, né? Então, eu acho que tem interferência de fora ali, a CBF tem os caras ali que mandam, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando o trabalho não só dele, como de qualquer outro treinador, né? Então, ele precisa jogar o jogo como a CBF quer, e isso atrapalha, né? E o que isso acaba trazendo para ele ali, né? Além desses jogadores aí que de repente ele não convocaria, essa panelinha que acontece ali, a gente sabe que acontece, né? Eu acho que tem jogadores ali que influenciam negativamente ali quem está entrando, e uma renovação da seleção ela acontece, mas muito pouca, cara, muito pouca. Tem convocações ali que todos contestam, né? Não tem sentido os caras serem convocados, mas continua ali, né, cara? Então, aí o que vai fazer, né? O Diniz, eu acredito, não é que ele, né, eu já ouvi falar a panelinha do Diniz. Cara, ele acabou de chegar, como que ele chega e já faz uma panela? Não é bem assim, os jogadores são os mesmos, né? Mudou um ou outro. Então, mudou um ou outro, não tem como, né? A panelinha dele não foi montada. Pois é. Então, e ele, eu acho que ele não consegue mudar, né? Não só ele, né? Como qualquer outro que entre ali, eu acho que tem que seguir o que eles querem ali. E infelizmente a seleção é isso, né? A seleção é um negócio e, cara, eu custo acreditar que a seleção ganhe uma Copa do Mundo, sei lá, daqui uns 20, 30 anos. Não sei se ganha, não. Eu sou mais pessimista, sabe, André, em relação a isso. Eu acho que a seleção brasileira nunca mais vai ganhar. Porque a próxima Copa, ela vai ter, parece, 48 times, né? Aham, sim. Então, então eu escutei o Vampeta falar, né? Até um cone, né? Colocar um cone, fazer um time de cone ali, é capaz de se classificar para a Copa agora. E aí você vê uma seleção brasileira que não consegue ganhar da Venezuela, aí você vê que o futebol nosso está muito ruim, né? Aí se não ganha da Venezuela, que teria uma obrigação de ganhar, por exemplo, imagine ela jogando com outros times. Não vamos nem falar dos times da Europa, vamos falar ali dos times da África, que são muito mais fortes. Vamos falar, sei lá, ali de times que tem um pouquinho mais de força no futebol ali, os times da Ásia, né? Vai ganhar, cara. Vai ganhar. O Clésio Gonçalves está falando ali, Jefferson, no YouTube. Jefferson Coxa Branca, isso aí, cara. Ô Clésio, tá ligado que nós somos um furacão, né, cara? Furacão, aqui não tem coxa aqui não. Hoje não tem. O nosso representante de Coxa Branca hoje não chegou aqui. Tá com medo, tá com vergonha, né? Eu acho que é vergonha. Tá triste lá, tá triste. Que no fundo, esses caras acreditam, né, cara? Esses caras acreditam que ainda pode dar, né? Não adianta. Principalmente a torcida do Coritiba, né, cara? Que eles acreditam demais, né? Isso. Que fase. Mas nós já vamos. Fica aí, Clésio, participa com a gente aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro. E aí você interage com a gente aí, beleza? Um abração, hein? Mas voltando ali na seleção, cara, aí teve, né? Aí, pra você ver como é que é as coisas, né, cara? No jogo contra a Venezuela, nitidamente o Neymar tentou forçar a receber um cartão amarelo, aí ele ficaria suspenso e não jogaria contra o Uruguai, né?
E aí o que aconteceu, né? O cara queria tanto deixar de jogar e se machucou, né? Uma lesão grave, né? Vai ficar aí, cara, você pode ter certeza, ele não volta antes de 9 meses, cara. Antes de 9 meses, você pode me cobrar depois, não volta antes de 9 meses. 9 meses para mais. Para mais, né? Esse ano até a metade do ano que vem já era, cara. Então, o que é triste ali, né? Antes de fazer meu comentário aqui, o Valdir tá falando o seguinte aqui, um abraço, Valdir. A seleção brasileira só conseguirá se reerguer quando tiver um técnico do nível do Zagallo. Vamos ver, a gente acha que alguns têm o nível do Zagallo, mas a gente não entende o porquê que isso não funciona, né? Mas é bem isso mesmo. Mas é que tem que ser alguém que consiga quebrar uma panela lá, né? Eu acredito, às vezes, não é nem tanta panela de jogador, mas existe então, algo fora, né? Os cartola fora ali que acabam... Existe... Era até sobre isso que eu ia comentar. Parece que existe uma situação dentro da seleção hoje que alguns jogadores, eles se acham como assim, não tem ninguém que vai entrar no nosso lugar. Então, tipo assim, os caras não... e aí eu me remeto muito àquilo que a gente já ouviu falar em outros comentaristas, ex-jogadores principalmente, que a gente acompanha isso, a gente fica olhando, né? Então, assim, você vê, até essa semana eu estava vendo, tem passado muito isso nas redes sociais, né? Os caras comentando o seguinte: a gente já teve na seleção brasileira, vamos pegar ali posição, por exemplo, de meio campo, onde o Alex, que jogou no Curitiba, que jogou no Palmeiras, e não teve a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo, né? E um jogador que tinha um nível que você não imaginava que isso poderia acontecer, né? Então, assim, era um jogador que tinha na posição dele outros jogadores que eram tão bons quanto ele foi. E ele foi um exímio jogador, né? Eu acho que na própria Copa de 2000, né, a Copa de 2002, ficou entre ele e hoje ele é comentarista lá da Globo, o Ricardinho. 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 Os caras brigaram por essa posição, né? E aí tinha também lá o Juninho Paulista, né? Juninho Paulista, o Pernambucano, né? Pernambucanos eram caras que tinham... Então, assim, os jogadores daquela época, outro jogador aí que é legal lembrar, porque eram caras, assim, fora da... jogou no Palmeiras e jogou no Coxa também. Como é que era o nome do Evair? Cara, é incrível você imaginar que o Evair, com toda aquela qualidade que ele tinha, ele não pôde jogar uma Copa do Mundo. Então, assim, por que eu tô lembrando disso? Porque foi uma época em que esses jogadores, eles tinham que se esforçar muito. Eu vi o Roberto Carlos falando sobre isso, né? Eles sabiam que para ele disputar uma Copa do Mundo, quando eles perderam em 98, tem um documentário que tem na Netflix, inclusive, não sei se você já viu, a Copa de 2002. Não tô lembrado, cara. Não acredito que não. Na Netflix tem um documentário ali sobre a Copa de 2002. Então, tem o Roberto Carlos falando que ele jogou a Copa de 98, e aí ele sabia que ele teria, olha só que interessante, 4 anos. E nesses 4 anos ele teria que ser bom, ser ótimo, continuar sendo o melhor na posição dele, para ele ter a oportunidade de jogar a Copa de 2002. E nós estamos falando de quem? Estamos falando do Roberto Carlos, né, cara? O cara que foi considerado já o segundo melhor jogador do mundo, né? Ficou atrás, eu acho, se eu não me engano, na época do Cristiano Ronaldo, né? Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro e ele ficou em segundo. Então você imagina, o cara no nível, olha ele aí. Opa! Olha o Brunão aí. Fala, Bruno, galera. Como é que estamos? Boa noite. Tudo Desculpa o atraso aí, galera. Bruno, estamos falando da seleção brasileira aí, cara. Estamos concluindo aqui, Brunão. Nem sei a seleção que é pior. Mas nós vamos chegar lá no que é pior. Fica tranquilo, fica tranquilo.
Eu estava falando aqui, então, André, concluindo ali, e o Bruno já vai entender o que a gente está falando. Você imagina o Roberto Carlos no nível técnico que ele tinha, e ele preocupado porque ele sabia que ele tinha que manter aquele nível durante 4 anos para ele poder ir para a seleção. E hoje o que eu vejo na seleção é que aqueles jogadores que lá estão, eles não têm essa preocupação. Então para eles lá é uma diversão, entendeu? Eles vão lá, jogam do jeito que eles querem, aí o cara chega lá e vou tomar um cartãozinho amarelo aqui para mim poder ir para casa. Então virou um oba-oba ali, sabe? E falando em diversão, né? Há boatos, né, que houve uma festa antes do jogo contra o Uruguai, né? Aí que tava Neymar, tava Richarlison, né? Tava toda a galera lá, né? No oba-oba. O que vocês acham? Será que é verdade isso daí? E a gente sabe que a gente não coloca a mão no fogo, né? Eu não duvido. Então. Inclusive perguntaram pro Diniz, né, na coletiva depois, né, os repórteres lá perguntaram sobre a festa, o Diniz falou que não tava sabendo. Até acredito que ele não estava sabendo, né? Mas de repente, onde a fumaça tem fogo, né, cara? Fogo, né, cara? Não, e assim, se tem todo esse oba-oba dentro da seleção hoje, esses jogadores não terem a preocupação, e aí a gente lembra, saber que um jogador fez 3 gols numa temporada, em 30 jogos, 3 gols e é convocado, então isso virou um oba-oba, né, cara? Mas assim, se for falar de festa, é mentira, né, galera? Vamos ser sinceros, né? A gente pode falar que o jogador tá sem vontade e não quer jogar na seleção brasileira. Isso eu posso até concordar com vocês. Mas de festa sempre teve. Isso é verdade. Sempre pode teve, parar. Né? Os caras não vão lá, botam um cinto de castidade, nada. né? Isso daí sim. Só não vaza, né? Não, vazava, né? A gente sabe que o Romário era um cara, então, todo mundo sabe. Ronaldo, então, nossa senhora. Nisso então, que eu ia chegar. Só que os caras tinham um comprometimento com a seleção. Nisso que eu ia chegar, né? Mesmo os caras, né? A festa não é motivo pro cara ir mal, né? Porque, o Romário vivia em festa, chegava e fazia gol pra caramba, né? Qual que é a desculpa, né? A desculpa que não tem. É verdade, cara. Tipo, eu vejo assim, que realmente não querem mais jogar. É muito cedo ainda falar, mas, cara, não sei se o Diniz vai dar certo na seleção. E olha que eu fui um dos caras que mais concordou, que mais falou que o sistema dele de jogo dá certo, mas, cara, não sei mais. Não sei se realmente já, desde aquele passado, quando a gente era moleque, lá com 15, 16 anos, a gente já escutava que a CBF que escalava, que já tem uma máfia que escala, já tem empresários que escalam. Então, cara, se for assim, esquece, não vai ter jeito mesmo, pode entrar quem quiser. Eu até estava conversando com uns colegas, acho que de trabalho, sobre isso. Cara, vocês vão ver a diferença da seleção brasileira sem o Neymar. Neymar não joga mais. Vai ter uns joguinhos aí que vai ter ainda da eliminatória, né? Eu acho que pega mais 2 jogos, né? Esse ano ainda sem o Neymar. E aí vocês vão ver como o time vai se comportar diferente, porque não precisa passar a bola para ele. Colômbia e Argentina, né? Então. Não é. Então nós vamos pegar a Argentina sem Neymar. É isso? Sim, sem Neymar. Então pode escrever, nós vamos ganhar da Argentina. Olha aí, Bruno. Tá polêmico. Não tem, cara, não é questão mais de polêmica, não, cara. A gente até tenta passar o pano no cara, até fala do cara, mas não dá. Ele se machucou porque ele quis, cara. Essa mania dele se jogar, essa mania dele querer dar o corpo pros caras. É aquele negócio, né? Se carrega muita bola, ainda mais do jeito que tava o jogo, né? O jogo tava pegado naquele momento ali, né? Mas enfim, né? O cara vai ficar fora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ainda dá para melhorar. A gente vai ver como que vai ser sem a seleção sem o Neymar. Eu me lembro um tempo atrás, né, antes da Copa do Mundo que passou agora, a gente ficou um tempo sem o Neymar e a seleção brasileira vinha bem, né? Isso aí já aconteceu já no passado recente. Isso aí. Sim.
Porque a gente vê assim, situações durante o jogo onde é nítido que parece que os jogadores devem alguma coisa em relação ao Neymar, e aí em vez do cara partir em direção pro gol ali, ou chutar, ou coisa parecida, o cara, eles ficam querendo fazer aquele toque de bola, aquele negócio, devolve a bola daqui, devolve a bola dali, e o jogo não desanda, né, cara? O jogo desanda, né? Agora, o pior de estar falando isso, que eu acabei de falar agora, é você saber que contra no Uruguai, os caras não chutaram nem a gol, né, cara? É muito pouco, né, cara? É muito pouco. E a gente ainda tinha esperança, né? Que tomando 1-0, sei lá, vai mexer, né? Vai mexer em quem, né? Não mexe no time, cara. É impressionante, né, cara? Então, pra que convoca tanto? Os caras ficam em casa, então. E tira o Neymar e coloca o Richarlison, em vez de colocar o jogador que, teoricamente, seria a troca lógica, né? Não, e pro seu pesadelo, ele colocou o Gabriel Jesus na função do Neymar. É uma burrice, ou não sei, alguém falou, tem que colocar o cara, sei lá, Deus o livre. Não dá pra entender, né, cara? E aí você falou sobre isso, Ander, e eu queria vocês aí, você que o pessoal não sabe, Anderson treinador ali, porque o Anderson é treinador mesmo, né? Eu vi assim durante o jogo, o Gabriel Jesus, a impressão que eu tinha é que ele não sabia nem em que posição ele estava jogando, cara. Você que é técnico, acho que você podia até explicar isso para nós, porque em alguns momentos no jogo a gente via ele em lugares que eu falei, cara, não é possível que esse cara tinha que estar aí, não é possível. Eu não entendo disso. Eu sou torcedor, fala mal. Mas é porque ele ajustou o Gabriel Jesus para fazer a função do Neymar, né? O Neymar que cai em várias partes do campo. O que eu acho errado já também, né? Porque se você tem jogadores em funções para fazer isso, o meio armador não precisa estar fazendo isso, né? E aí coloca o Gabriel Jesus que não tem feeling para isso daí. Ele pode, eu até posso dizer que ele é versátil, porque ele pode jogar como atacante extremo de beirada de campo e pode jogar centralizado ali como falso 9. Mas na armação, cara, é uma loucura, não dá para entender. Aí você tem Veiga lá, tem outros jogadores que de repente poderiam entrar, jogador que não foi aproveitado com a direito, entendeu? Dá chance para esses caras jogar. Porque os caras já devem ter pensado, nem contra a Venezuela o cara botou fé em mim. E agora o time perdendo, com o Neymar lesionado, não bota fé em mim, dá vontade de se convocar você, fala, nem quero mais, cara. O Veiga é um negócio que é sacanagem, cara. Não, o Veiga não vem bem, né, no Palmeiras, mas aí não, o Gé passou mal lá, vai falar do Gabriel Jesus. Foi falar do Gabriel Jesus aí. Deu um carrinho nele. Mas é isso que não dá pra entender, né? O Veiga, se a gente for pensar, cara, ele não tá merecendo ser convocado, né? Ele não vem num bom momento. Mas já que ele tá lá, cara, coloca o cara pra jogar, cara. Pelo amor de Deus. Aí bota Richarlison, não dá pra entender não, cara. Cara, é um negócio assim, surpreendente, né? Aí, por isso que eu falo assim, cara, será que realmente existe algo por trás? Ou realmente o Diniz foi fraco realmente e não conseguiu bancar a saída de Neymar? Olhando para o banco, e você olha o Rafael Veiga, que, cara, não tá no melhor momento? Não, mas é um baita jogador e sabe jogar na função. Sim. Aí você fala assim, não, eu vou tirar o Gabriel, que já é um falso 9, né? Porque ele não consegue ser o 9, né, da seleção. Eles falam assim, não, vai jogar com um 10. Porra, tá de brincadeira, velho. Porra, tá de brincadeira, irmão. Daí não quer perder, cara. Para. Eu sinceramente, cara. E assim, né? Tá sendo horrível de futebol, cara. Eu tô tão puto da cara que, cara, não consigo mais nem aceitar mais nada agora. Eu tenho certeza que qualquer treinador que vá pra seleção não vai boicotar o Neymar e eu nem acho que deva. Porém, eu acho que o treinador tem que chegar lá e falar, seguinte, Neymar, você não precisa mais ser o faz tudo aqui. Eu não quero você nessa função. Eu quero que você jogue ali na beirada do campo como você sempre jogou nessa função. Você só vai jogar ali.
Porque se a gente for ver pelo momento do Neymar, cara, o Neymar faz tempo que fisicamente ele não vem bem. Entendeu? Ele não vem bem fisicamente, a fase não é boa, nem na Arábia ele tá jogando. Aí eu vou colocar ele pra ele ser o organizador de tudo ali. Claro, é claro que não. Eu jogo, ó, você vai jogar na beirada do campo, no último terço lá, vai pra cima. Que cara, se no 1 contra 1, se tiver 10 vezes, ele vai ganhar no mínimo 8, entendeu? Então eu deixo ele lá, não precisa ele ficar desgastando o cara correndo no campo todo. Bota ele na beirada, que foi lá onde ele fez sucesso e é onde que ele joga, cara. É querer inventar muita coisa, de querer falar, não, você é o meu 10, você joga em todas as partes do campo. Não, cara, isso daí é blasfêmia, cara. Eu falo assim, ó, é verdade. Eu não tenho mais o que falar e defender a seleção. Bom, vamos encerrar então o papo com seleção. Seleção volta. Nem sei quanto que volta a seleção, porque não dá nem vontade de assistir, cara. Seleção em novembro, né? Bora entrar e falar de... Dia 16, só para concluir ali o que você falou, dia 16 do 11. 16 contra do 11. a Colômbia, às 21 horas lá. Isso aí, lá ainda, né? E dia 21 contra a Argentina aqui no Brasil. Aguenta coração, diria o Galvão, né? Vamos entrar com o Brasileirão?